Bom dia, pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Animados para a aula de hoje? Vamos lá! Hoje, terça-feira, dia 6 de abril, nós vamos estudar em matemática da página 30 à página 33. Pega aí o livro de matemática de vocês, esse daqui. Pega o livro de matemática, abre lá na página 30 que nós vamos começar. Hoje nós vamos trabalhar aí com os números em ordem crescente, em ordem decrescente. Vamos observar que a ordem crescente é quando nós estamos no pequenininho que vai aumentando, 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 aumentando. Começou do pequenininho e subiu. Quando a gente trabalha com a ordem decrescente, é o contrário. A gente começa do grande, vai diminuindo, 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 até chegar no menor, tá? Isso falando em números. Então, nós vamos lá, por exemplo, se eu começo no 100 e o número seguinte é 99 e 98 e vai diminuindo, quer dizer que eu estou numa ordem decrescente. Eu estou no alto e começo a descer. Quando eu começo aqui do 1 e vou 2, 3, 4 e vou crescendo, vou aumentando a quantidade. Eu começo do pequenininho e vou subindo a ladeira. Isso quer dizer que eu estou do pequeno para o grande, crescendo, tá? Do grande para o menor, eu estou descendo, então decrescente. Quando eu estou do menor para o maior, eu estou subindo, eu estou crescendo, então eu vou crescente, tá? Ordem crescente e decrescente. É exatamente isso. É quando, dependendo do número que eu parto, para que direção eu vou. Se for um número maior, então, se for um número para um número maior que ele, então eu estou crescendo, estou subindo. Quando eu estou no número maior e começo a pegar um número menor que ele, então eu estou no alto e começo a descer, decrescente, tá bom? Vamos lá. Complete as sequências de acordo com as regras. Então, aqui nós temos, lembra sempre, quando nós falamos em sequência, nós falamos em regras. Que regra a gente está usando para aquela sequência? Mais um, menos um, mais dois, menos dois, menos dois, tá? Então, a gente vai ver qual é a regra. Neste caso aqui, os números aumentam de um em um. Então, o que a gente vai fazer? Tá 320. Se tá 320 está aumentando de 1 em 1, então eu vou vir aqui nessa outra e vou colocar 321. Vou na outra 322. E assim até o 327. Ok? Deixa eu subir aqui. Ótimo. Então preste atenção. Quando organizamos os números, como eu falei, do menor até o maior, nós estamos falando em ordem crescente. Quando eu parto do menor para o maior, do menor para o maior, eu estou em ordem crescente, ok? Eu estou crescendo, eu estou subindo. Agora na letra B, os números diminuem de uma em uma unidade. Lá eu estava acrescentando, agora eu vou estar tirando, diminuindo. Eu tenho 600, então antes do 600 é o quê? 599. E depois 598. Ou seja, você vai numa ordem decrescente. Você estava no alto e começa a descer, começa a diminuir. Ordem decrescente, tá bom? É isso que vocês vão fazer aqui. Então, olha aqui, ó. Quando organizamos os números do maior para o menor, dizemos que eles estão em ordem decrescente. Tranquilo? Depois, organize os números do quadro abaixo em ordem decrescente. Decrescente. Lembra que nós estamos falando do maior para o menor. Então, você vai colocar aqui o maior número destes aqui. Lembra que a gente não precisa olhar todos os algarismos logo de cara. Não sei qual que é. Observa as ordens. A última ordem é a unidade, cada um vale 1. A segunda, a penúltima, é a dezena, cada um vale 10. E depois
a centena. Cada um vale 100. Então, o primeiro algarismo que você vai olhar é o da centena, ok? Então, vamos lá. Aqui nós temos 6 centenas, 8 centenas, 1 centena, 7 centenas, 9 centenas e 2 centenas. Qual é o maior? Obviamente, 9 centenas. Então, nós vamos partir daquele que começa com 9 centenas. Então, você vai colocar aqui 982. Divide com uma vírgula. Depois do 992, tenho 9 centenas. Eu tenho um com 8 centenas. Então, eu já sei que eu vou começar por aqui. Se eu tivesse mais de um número com 9 centenas, então eu iria observar a dezena e depois a unidade para ver qual é maior que o outro. E vai do maior até o menor. Partiu do 982 e vai terminar aí com o 165, ok? Nessa situação aqui da questão 3. Forme os números de 3 algarismos diferentes utilizando os algarismos das cartelas abaixo. Então, nós temos aqui o 3, o 1 e o 8. Opa, peraí. 3, 1 e o 8, ok? E nós temos que formar números usando estes algarismos, sendo que cada número não pode repetir os algarismos. Então, vamos começar aqui com o 3. Então, vamos colocar o 3 como centena. 318. Opa. 318. 3 centena. Uma dezena. 8 unidades. Espera aí que tá mexendo aqui. Ótimo. Então, 318. Depois, vamos continuar colocando o 3 como centena. Agora, nós vamos trocar o 8 como dezena, o 1 como unidade. 381. Peraí que nós mexemos aqui. 381, tá? Então, você vai colocar aqui, ó. Mas que coisa. Ó. 318, depois 381, ok? Aqui ficou puxadinho para o outro lado, né? Uma para cá. Então, nós fizemos com 3. Agora, você vai trocar. Vamos colocar o 1 como centena. E aí, vamos colocar primeiro 3 dezena, 8 unidades, que vai dar 138. Continua o 1 como centena, agora o 8 como dezena e o 3 como unidade. Então, nós já formamos aí o 318, o 381, o 138 e o 183. Agora, nós vamos colocar o 8 como centena. Então, o 8 primeiro, agora nós vamos colocar o 1 como dezena, o 3 como unidade. Agora, a gente troca. Mantém o 8 aqui e coloca o 3 como dezena e o 1 como unidade. O que a gente percebe? Que com esses 3 algarismos, nós conseguimos formar 6 números diferentes, tá? Por quê? Bastando trocar os algarismos de posição, aquele que a gente já viu lá atrás, que os algarismos, dependendo da posição que ele ocupa, ele muda o valor. Se ele está na posição de unidade, o valor vai ser 1. Se ele está na de dezena, vai ser outro, de centena, de unidade, de milhar. E cada vez que vai aumentando para a esquerda, vai aumentando o valor nesse algarismo, ok? Depois que você colocou aqui os algarismos, que você preencheu, formou os números, na letra B, escreva os números que você obteve em ordem crescente. Então, você vai partir dos números que você formou aqui, você vai partir do menor para o maior. Qual foi o maior número que você formou? Você vai colocar aqui. Qual foi o menor? Coloca uma vírgula e responde aqui, tá? A gente vai observar que o maior, a centena vai ser o número 8, depois a dezena, depois a unidade. Então, o maior número, 831. Qual foi o menor? Primeiro, 1 como centena, o 3 como dezena e o 8 como unidade, tá bom?
Vamos partir agora aí para a página 31. Muda lá. Agora nós vamos continuar aí com as sequências numéricas. Lá nós trabalhamos na página 30 com a ordem crescente e ordem decrescente. Agora, propriamente dito aí com as sequências numéricas. Complete a sequência abaixo. Nós temos 65, 55, 45. O que a gente percebe? Que está diminuindo de 10 em 10. Então, ó, de 65 para 55, diminuiu 10. Menos 10. Aqui, de 55 para 45, menos 10. De 45, você tirou 10, vai ficar quanto? 35, né? De 35, você tirou 10, vai ficar 25. E aí, você completa a sequência. Agora, marque com X as características da sequência acima. Aumenta de 10 em 10? Não. Diminui de 10 em 10? Sim, né, pessoal? Que a gente já viu. Outra coisa, essa sequência que nós vimos é crescente ou é decrescente? Tá do maior e partiu para o menor, então é decrescente, ok? Que você vai marcar bem aqui, decrescente. 2. Observe a sequência abaixo, 0, 50, 100, 150, 200, 250, 300 e 350. Qual é a regra que os números dessa sequência seguem? Preste atenção, de 0 até 50, de 50 até 100, de 100 a 150. O que aconteceu aqui? A regra de acrescentar, né, que você vai terminar a palavra, e acrescentar 50. Então, a regra de mais 50, tá? Acrescentando 50, de 50 em 50, ok? Depois, se houvesse mais uma estrela à direita dessa sequência, qual seria o número dela? Tem 350. Se tivesse uma outra estrela aqui, qual seria o valor dela? 350. Acrescentou 50, vai ficar quanto? Muito bem, quem disse? 400. Ok? Vamos lá. 3. Escreva uma sequência numérica seguindo as regras abaixo. Você vai criar essa sequência. A sequência tem que ser crescente. Certo? Então, ela vai partir do menor para o maior. A sequência tem que aumentar de 20 em 20. Então, você pode começar aqui, 0, depois 20, depois 40, por aí vai. Depois, a sequência com 8 números. Então, você vai criar aí uma sequência que tenha 8 números. Então, você vai criar a sequência que você quiser e nessa sequência tem que ter no mínimo 8. Aqui tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aqui você criar aqui tem que ter também no mínimo 8, tá bom? Então, você vai criar uma sequência que seja do menor para o maior, que ela é crescente, que acrescente de 20 em 20, aumente de 20 em 20, e essa sequência tem que ter no mínimo 8 números, tá? Que você vai formar aí, indo de 20 em 20 até dar 8 números, ok? Agora, compare a sequência que você escreveu com a de um colega. Elas são iguais? Infelizmente, essa parte aqui não tem como a gente fazer, tá bom? Então, cancela isso daqui, ok? Vamos lá para a página 32. Nessa atividade, pessoal, nós vamos trabalhar aí com as habilidades do tratamento da informação. Então, a nossa habilidade aí é resolver problemas cujos dados estão apresentados em tabelas de dupla entrada, gráficos de barras ou de colunas. Vocês se lembram que na semana passada eu falei para vocês sobre as tabelas de dupla entrada, certo? O que é uma tabela de dupla entrada? Quando ela tem duas informações, certo? Então, nós temos, por exemplo, aqui, ó, tá falando do esporte e aqui tá falando dos jogadores. Então, ao mesmo tempo, tá falando do esporte, tá falando do jogador. Entrando a informação por aqui, na vertical e na horizontal, tá?
dois tipos de informações numa mesma tabela. Por isso que a gente diz tabela de dupla entrada. Então, vamos lá. João fez uma pesquisa para descobrir o tipo de esporte que as meninas e os meninos do terceiro ano gostam de praticar. Cada aluno escolheu apenas um esporte. Veja os resultados. Então, vamos ver aqui os resultados dessa pesquisa que o João fez. Olha só, quantidade de meninos do terceiro ano que preferem cada esporte. Então, nós temos aqui de futebol, de basquete, de vôlei, falando aqui dos meninos, ou aliás, das meninas. As meninas que gostam de futebol são 12, de basquete 11, de vôlei 9. Quantidade de meninos do terceiro ano que preferem cada esporte. Os meninos que preferem futebol é 14, do basquete 8 e de vôlei 10. Percebe que nós temos duas informações. Aqui foram criadas duas tabelas, mas se a gente criar uma tabela de dupla entrada, a gente consegue colocar a informação tanto dos meninos como das meninas em uma única tabela, quando a gente tem os dois lados de informação, tá? Então vamos lá, ó. Fiz duas tabelas, uma com os votos das meninas e outra com os votos dos meninos. Depois de ver como João organizou as informações, o professor lhe deu uma sugestão. Olha só a sugestão do professor. Ele falou para o João assim: João, em vez de fazer duas tabelas, você poderia reunir o resultado da pesquisa em uma única tabela, chamada tabela de dupla entrada. Viu? Quando coloca as duas informações numa única tabela. E aí o João pergunta, mas como que eu posso fazer isso, né? Então, o João entendeu e seguiu a dica do professor e montou a tabela a seguir. Olha só o que ele fez. Ele colocou nas colunas a informação do que tipo de esporte. E nas linhas ele colocou a observação, a informação dos meninos e das meninas. Duas informações. Aqui ele está falando dos esportes, aqui ele está falando de quem gosta, né? Dos meninos e das meninas, de quem forma o time aí, né? A turma, né? A turma do terceiro ano. Então aqui ele colocou numa só, olha só. Futebol, os meninos gostam de 12, as meninas gostam de 14. São 14 meninos, né? Que gostam de 12. 12 meninas gostam de futebol e 14 meninos gostam de futebol. No basquete, 11 meninas, 8 meninos. No vôlei, 9 meninas, 10 meninos. Então, numa mesma tabela, ele consegue colocar as duas informações. Agora, observe a tabela acima e faça o que se pede. Vamos lá. Contorne o número de meninos que preferem futebol. Meninos que preferem futebol, contorne. Então, você vai lá, vai fazer um círculo aí em volta do número 14, porque representa a quantidade de meninos que preferem futebol. Depois, marque com um X o número de meninas que preferem vôlei. Meninas, olha só, meninas, vôlei. Então, você vai marcar um X aqui, porque é o número de meninas que preferem vôlei. Percebe que foi feita uma pesquisa e essa pesquisa foi organizada em tabelas. E aí ele percebeu que ele não precisa fazer uma tabela para cada informação, que ele pode fazer uma tabela de dupla entrada, que ele vai conseguir colocar todos os dados numa única tabela, tá bom? Vamos concluir aí então na página 33. Vamos lá. O professor de educação física organizou em uma tabela o número de gols marcados e sofridos pelos times dos alunos do terceiro ano em um campeonato. Nós vimos lá que eles gostam, né, de futebol, de basquete, de vôlei, tanto as meninas como os meninos. Aí ele fez um jogo, o jogo de uma tabela dos números de gols, ou seja, futebol, né? Para organizar quantos gols cada um fez, os gols marcados e os gols sofridos pelos times dos alunos. O professor anotou aqui a quantidade de gols marcados pelo time, aqui. E do outro lado ele colocou
a quantidade de gols sofridos. Então, numa mesma tabela, ele colocou tanto o time, como ele colocou a quantidade de gols marcados e a quantidade de gols sofridos. Nosso time sofreu 4 gols. Então, ele marcou esse número na coluna da quantidade de gols sofridos e na linha do time, donos da bola, tá? De quem sofreu o gol. Então, vamos lá observar. Olha só. Amigos da bola. Aí é o nome dos times, né? Quantos gols eles marcaram? 4. Quantos gols eles sofreram? Ou quantos gols o outro time fez no time deles? 4. Bons de bola, o nome do time. Fez 7 gols e sofreu 5. Os donos da bola fizeram 5 gols e sofreram 4. Os companheiros da bola fizeram 3 e sofreram 6. Quantos gols o time Amigos da Bola sofreu? Cadê o time Amigos da Bola? Esse primeiro time. Quantos gols ele sofreu? Então, eu vou pegar aqui na tabela da coluna dos gols sofridos. Quantos gols ele sofreu? 4 gols. Então, você vai colocar aqui 4. Que time marcou mais gols? Aí nós vamos observar aqui, olha só, o marcou. Então, a gente esquece essa tabela e sofre e observa aqui. 4, 7, 5 e 3. Qual é o maior número? Qual representa a maior quantidade? Obviamente o 7. Que time foi esse? Os bons de bola. Então, você vai colocar aqui bons de bola, tá? E vai completar aqui. Que time sofreu mais gols? Então, nós vamos para a coluna dos gols sofridos. 4, 5, 4 e 6. Qual é o maior número? Qual número representa a maior quantidade? 6. Então, você vai colocar aqui. Que time que sofreu? O companheiros da bola. E você vai colocar aqui, então, companheiros da bola. Preste atenção, pessoal. Quando você for escrever a palavra companheiros, começa com letra maiúscula, porque é o nome próprio. A letra M e o P não pode pegar lá em cima. Por que que não pode? Porque ele é minúsculo. Então, ele emenda aqui, tá? Ó. E aí, termina a palavra. Companheiros da bola. Ao todo, quantos gols foram marcados neste campeonato? Veja como Maria vai fazer para responder essa questão. Para obter o total de gols marcados no campeonato, vou adicionar o número de gols marcados por cada time. Então, ela colocou 4, mais 7, mais 5, mais 3. E fez a conta de 4, mais 7, mais 5, mais 3. Fez as contas e colocou aqui, que é o mesmo que vocês irão fazer. Ao todo, foram marcados quantos gols que você vai contar e colocar aqui, tá bom? Bem tranquilo, mas é importante que vocês prestem bastante atenção. Quando vocês pegarem uma tabela aí de dupla entrada, é isso. Informação na horizontal, na coluna, na vertical, nas colunas, e outra informação na horizontal, que são as linhas, tá bom? E quando a gente fizer uma pesquisa e tiver que organizar em tabela, a gente já sabe como fazer, ok? Beijo para vocês, fiquem com Deus, até amanhã.